E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Maíra do canal Maíra com Y e hoje eu vou falar pra vocês sobre o meu trabalho como cuidadora de idosos na Irlanda. Se você gosta desse tema, já deixa o seu like antes de começar o vídeo, se inscreve no canal pra receber notificação sempre que eu postar alguma coisa nova e bora pro vídeo! Como eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, uma das minhas experiências de trabalho durante meu intercâmbio na Irlanda foi como cuidadora de idosos, então eu vim contar um pouquinho da história da minha experiência pra vocês. Uma das primeiras coisas que me veio à cabeça quando eu pensei em contar isso pra vocês é o motivo que me fez procurar ser cuidadora de idosos. Caso você acompanhe o canal aqui já tem um tempo, você sabe que a minha flatmate Juliana era cuidadora de idosos lá na Irlanda. Ela fez uma playlist de vídeos aqui comigo pra explicar como que é ser enfermeira na Irlanda. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. E na época que ela era cuidadora de idosos e morava comigo, eu trabalhava em outro lugar. Só que eu já estava insatisfeita com algumas coisas no meu outro trabalho e eu queria mudar de emprego, eu queria ter outras oportunidades, inclusive de praticar mais o meu inglês. E eu pensei, por que não ser cuidadora de idosos? Eu já tinha experiência pessoal com isso, a minha avó morou comigo durante 14 anos depois de um derrame que ela teve, então era uma experiência que eu já tinha. Depois que a minha avó faleceu, eu também trabalhei como voluntária em um asilo, então pra mim era uma coisa corriqueira cuidar de velhinho. E eu pedi pra Juliana o e-mail da pessoa responsável por recursos humanos da empresa onde ela trabalhava. A pessoa não me aceitou porque eu não tinha nenhuma formação médica, mas eu encasquetei com aquilo e comecei a mandar e-mails para várias outras empresas de home care que tinha lá na Irlanda, de cuidados em casa. E acabou que algumas empresas me responderam e me chamaram para entrevista. Então, para vocês que me perguntaram alguma vez como que eu encontrei essa empresa onde eu trabalhava, foi exatamente procurando no Google. Eu digitei Home Care in Dublin e mandei e-mail para todas as empresas. Algumas me responderam, eu fiz entrevista em algumas e eu passei nessa empresa. Aí chega aquele momento que todo mundo fica estressado, que é a entrevista de emprego. Todo mundo acha que é um bicho de 7 cabeças e eu também achava, só que nesse caso já era a 4ª entrevista em inglês que eu fazia. Eu tinha feito 2 entrevistas na Boots, que é uma farmácia da Irlanda, e eu não passei nessas entrevistas e eu acho que era porque eu tava muito nervosa. Eu fiz uma entrevista logo depois disso em uma empresa de home care e passei, e depois eu fiz nessa empresa que eu trabalhei e passei também, só que eu gostei mais dessa onde eu fiquei. Na entrevista eles quiseram saber sobre as minhas experiências pessoais que eu tinha escrito no e-mail, eu tinha escrito também no meu currículo sobre o trabalho voluntário que eu tinha feito no asilo. Então eles queriam saber sobre isso, queriam testar também a minha fluência no inglês para saber qual era o nível em que eles iam me colocar, em que tipo de paciente eles poderiam me colocar e conhecer mesmo, saber que tipo de personalidade eu tinha, porque querendo ou não, é um trabalho que precisa combinar a pessoa que vai cuidar com a pessoa que vai ser cuidada. Então eles precisavam me adequar a um perfil e saber se eu me adequava ao perfil dos clientes deles. Eles também me perguntaram se eu tinha experiência de trabalho na Irlanda, o que eu estava fazendo na Irlanda, sob qual visto eu estava, quanto tempo eu ia durar meu visto. Então, algumas perguntas da vida prática de quem mora na Europa como imigrante. Só que acontece uma coisa, depois que eu fiz a entrevista de emprego na Boots, eu fui ler um pouco mais sobre as falhas que eu tinha cometido na entrevista. Eu queria saber como que eu poderia melhorar isso. E eu li uma dica incrível, inclusive anotem essa dica, gente, é muito boa. Sempre que vocês forem a uma entrevista de emprego, quando estiver chegando ao final e a pessoa perguntar se você tem alguma pergunta a fazer, além das suas dúvidas, pergunte também qual vai ser o próximo passo daquele processo seletivo. Eu fiz essa pergunta e o Michael, que foi o meu entrevistador, respondeu: é o treinamento. Na terça-feira você vem aqui para fazer um Introduction Day, que é um dia em que eles explicam como que a empresa funciona, que tipo de serviço que a gente ofereceria. E na quinta-feira eu iria fazer um curso de Manual Handling e Patient Moving. Questões de segurança mesmo no contato com os clientes da empresa. Depois disso eu já estava pronta para trabalhar e eles começaram a me dar algumas horas de trabalho e me designar para alguns clientes para inclusive me testar. Ai, Maíra, mas só pode trabalhar nessa área quem é enfermeira ou tem diploma na área de saúde. É verdade, gente. Tem uma lei na Irlanda que fala que para você ser cuidadora de idosos, Healthcare Assistant, você precisa ter alguma formação como pessoa da área de saúde. Lá eles têm um treinamento chamado FETAC, que serve como técnico em enfermagem aqui no Brasil. Não chega a ser um curso superior, mas é um curso técnico.
Eu realmente não tenho nenhuma formação na área médica, mas eu acho que nessa empresa eles ainda aceitavam, primeiro porque a lei não era tão antiga assim quando eu comecei a trabalhar lá, e outra é que eles são uma empresa de cuidados não médicos, e essa é a outra parte que as pessoas costumam me perguntar, quais eram as minhas funções na empresa. Eu ajudava velhinhos ou pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção, pessoas que quisessem contratar cuidados de outra pessoa. Então, as minhas funções abrangiam desde acompanhamento, companionship, que era sentar, tomar um chá com a pessoa, levar a pessoa, por exemplo, no cabeleireiro, eu fiz isso algumas vezes, ajudar a pessoa com compras, coisas bem simples assim, até coisas mais complexas, como ajudar a tomar banho, ajudar a se vestir, ou passar a noite na casa da pessoa, caso seja uma pessoa que precisa desse tipo de ajuda. Só que todos os cuidados que eu podia dar eram cuidados não médicos. Então eu, por exemplo, não poderia separar medicamentos para a pessoa, eu não podia cortar a unha da pessoa, ajudar com curativos. Esse é o tipo de coisa que eu não fazia e para isso, normalmente a pessoa tinha uma enfermeira encarregada. Outra pergunta que me fazem muito é qual era a minha relação com a empresa. Aqui no Brasil, normalmente a gente contrata direto com o cuidador ou com a cuidadora de idosos. Ou quando a gente contrata um home care, vem o pacote todo. Vem a enfermeira, o fisioterapeuta, o médico ou a médica, vem todo mundo da equipe médica. Lá na Irlanda, as pessoas são muito acostumadas a contratar a empresa e a empresa gerar o vínculo empregatício com o cuidador. Essa empresa, especificamente, é uma franquia internacional. Ela tem em diversos países, tem no Canadá, nos Estados Unidos, na Irlanda, no Reino Unido, na Austrália, na China. Então é uma empresa multinacional. Cada franquia tem uma área de abrangência. Então em Dublin, por exemplo, tinha 4 unidades. E a nossa franquia, especificamente, cuidava das famílias de D2, D4, D6 e D8. Então eles só podiam prospectar clientes nessa área. A função da empresa era prospectar cliente, identificar quais eram as necessidades daquele cliente, designar um cuidador que fosse compatível com aquelas necessidades e cuidar das escalas para poder organizar que os cuidadores tivessem horários balanceados e adequados à necessidade do cliente. Além disso, eles também davam os treinamentos para nós cuidadores e faziam os nossos pagamentos. Então, o nosso vínculo empregatício era com eles e não com as famílias. A minha opinião pessoal sobre essa experiência de ter trabalhado como cuidadora de idosos na Irlanda é que foi uma experiência fantástica, inacreditável. Eu achei muito bom, eu aprendi muita coisa. Em se tratando de intercâmbio cultural, na questão de língua, eu tive a oportunidade de praticar um inglês com sotaque muito mais puxado para o irlandês. Eu tive a oportunidade de aprender palavras em irlandês com algumas das minhas velhinhas. Eu tive a oportunidade de conhecer famílias inteiras e entender algumas palavras que eu jamais teria aprendido na escola. Na questão cultural, eu tive a oportunidade de perceber como funciona a estrutura familiar na Irlanda, como funcionam as refeições na Irlanda, os hábitos de higiene. Eu tive a oportunidade de aprender diversas coisas e observar vários traços da personalidade cultural do país devido ao reflexo que eu via dentro das famílias onde eu estava. Então, foi uma experiência valiosíssima culturalmente. E no quesito desenvolvimento pessoal, é uma experiência que eu indico para todo mundo. Cuidar de pessoas em situação debilitada com a questão da saúde ou com a questão mental é uma oportunidade muito grande de você desenvolver uma das maiores habilidades humanas, que é a empatia. A empatia pode te salvar de muita coisa e te ajudar a criar muitas coisas pelo seu caminho. Então, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo nessa vida. E além disso, eu trouxe na minha bagagem um monte de história que eu tive com essas velhinhas, um monte de coisas engraçadas que eu vivi, um monte de situações que eu jamais teria vivido na minha vida se não fosse devido a essa relação que eu tinha com elas. Então, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre essas histórias, se vocês quiserem ouvir histórias engraçadas, deixa aqui nos comentários que depois eu conto pra vocês em outros vídeos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra receber notificação sempre que eu postar alguma coisa nova. Eu tô participando do VEDA, então significa que tem vídeo novo agora em agosto todos os dias. Então volta amanhã que com certeza tem coisa nova. Um beijo e até amanhã!